Hoje eu vou falar aqui sobre os acordos de aeronavegabilidade e segurança. É rápido, um acordo bem dinâmico, mas que deve ser discutido sem instante para a nossa área de manutenção. O acordo de aeronavegabilidade e segurança, publicado em 15 de 3 de 2016 e atualizado em 6 de 10 de 2025. Vamos lá. Os acordos de aeronavegabilidade e segurança. Já diz o nome, aeronavegabilidade e segurança. Quando fala-se de aeronavegabilidade, estamos falando de ANAC, de empresa homologada 145. Segurança, a gente volta para o espaço aéreo e vamos aí pensar na operação das aeronaves, né? Visam a cooperação, então não preciso dizer mais nada. É um grupo de países que está trabalhando para cooperar junto em virtude da aeronavegabilidade e de segurança das autoridades de aviação civil para estabelecer reconhecimento e harmonização e aprovação recíproca de procedimentos, como os relativos à aeronavegabilidade, manutenção de aeronaves, treinamento de aeronautas e outros aspectos relacionados à segurança e padrões de voos. Então vamos lá. O que fala da gente aqui, cara, são aprovação recíprocas de procedimentos, né, relativos à aeronavegabilidade. Aí nós estamos falando da IAC 3108, né, na aplicação dela mesmo, das nossas atividades dentro da empresa homologada 145, no controle de entrada e saída de material aeronáutico, né, desinstalação e envio para terceiro, aquela inspeção visual de saída, inspeção visual de entrada, data, quem retirou e quem buscou, né, chegada da aeronave, inspeção visual de novo, vai lá fazer aquele checklist, a entrega, procedimento, abre ordem de serviço, acompanha lá a ficha de inspeção, que não tem obrigatoriedade aqui. Então, essa questão, quando a gente discute procedimento, Nossa Senhora, glória, Ave Maria, o dia que a gente não for obrigado a executar o tanto de tarefa que nós temos que executar, como é obrigado a oficina americana. Eu estava em uma. E o importante é trabalhar na oficina americana para a gente entender como é o processo diferente do nosso aqui de obrigatoriedade de adendo e de aeronavegabilidade. Então, você vai passar por auditoria, você vai ter que fazer assinatura dos manuais, que hoje a maioria é assinatura. Então, se você assinou uma aeronave e está lá um motor, né? E a hélice, normalmente, a empresa de hélice tem ele lá, ela faz a instalação, mas o motor, a aeronave, o modelo dela, e se você mexeu em F3, start, né, o alternador, magneto, tem que estar tudo ali atualizado, todos os manuais, e assim por diante. E esses requisitos de aeronavegabilidade, como controle de ferramenta técnica, que elas tenham aferida, o pessoal técnico, quantidade que cumpra o seu adendo, C, D, F, né? E aí, essas pessoas têm que assinar e acompanhar como inspetor dos padrões que exigem a sua ficha de inspeção ali e a sua revisão que está enquadrada da aeronave no cumprimento dos requisitos de aeronavegabilidade, isso é aeronavegabilidade. E quando a gente vai falar da manutenção, né, aí nós estamos falando dos processos de manutenção dentro da ficha de inspeção da aeronave. Então, nós vamos todo mundo lá, na hora de desmontar o trem de pouso, exigir o teste de trinca, o trem de pouso, mas nós não vamos exigir o teste de trinca no cubo de roda. Então, essa questão de padronização do processo, ela ajuda muito na questão até econômica. Vamos exigir uma inspeção visual na raiz da asa, vamos exigir a aplicação de líquido penetrante. Então, vamos não exigir na asa inteira. Então, esse procedimento padrão, ele deve ser seguido. Aqui, por exemplo, o item S-Remove, se é um trem de pouso, e o cara jura por Deus que o avião sofreu um incidente, ele dá a obrigatoriedade do cara fazer o teste de trinca. No Brasil, é uma exigência hoje fazer o teste de trinca, né? Mesmo que o avião não sofreu acidente nenhum, você tirou a perna dele do lugar ali e está vendendo ela S-Remove, aí tem a obrigatoriedade de cumprir o requisito da peça e fazer o teste de trinca, emite o segue-voo, né? Aqui teria que emitir o forma de trinca. Vamos terminar. Outros aspectos relacionados à segurança e os padrões de voo, né? Quando a gente fala de treinamento, né, que nós estamos aqui relacionado aos aeronautas, é justamente sobre o que a gente está falando da aplicação do 3108, né, da IAC. Principalmente no cumprimento dos requisitos, cara, da manutenção, né? Se você tem um setor da aeronave que é exigido, por exemplo, técnico em aviônicos, né, cara? E tem outro setor que é exigido, o mecânico de elétrica. Então, para cumprir todos os requisitos da aeronave, tem que assinar lá o mecânico do padrão D de motor, o padrão C de célula, o padrão de aviônicos e o padrão de elétrica. Mais o inspetor, mais o RPQS, 6 pessoas para assinar a aeronave. Então, quando a gente estabelece, cara, um padrão, que aqui não tem um mecânico assim na aeronave, cara, né? Por que aí nós temos que ter 6 caras para assinar uma aeronave? Então, o que envolve o procedimento, quando a gente estuda o procedimento e torna ele um procedimento único, é para que tenha, assim, uma economia, né, cara? Porque é isso que faz a evolução da nossa aviação civil e que se torne cada dia um local menos custoso e o desenvolvimento se bem proveniente hoje da economia e da oportunidade. Então, voltando na parte de segurança dos padrões, a emissão de carta de aproximação de aeroporto, né, atualização dos Rotair, procedimento de homologação aeroportuária, que siga as mesmas exigências, padrões de voo relacionados à operação da aeronave, né, para que se tenha também um padrão sobre os procedimentos, dentro das fiscalizações, dentro das sequências de homologações, mesmo sobre os aspectos do RBAC, o 53, homologação do aeródromo, para que você permita o mesmo procedimento de homologação, né, como um acordo bilateral, em nações diferentes. Né? E os padrões do voo, sobre plano de voo, sobre o controle do espaço aéreo, sobre as questões de procedimento aeroportuário, padrões de treinamento de piloto e de comissariado mecânico, né? Então relacionados às questões do voo. E para ter uma maior confiança e principalmente no ônus econômico imposto à indústria, né? E nos operadores da aviação que bancam todo esse sistema de proteção do espaço aéreo por redundantes inspeções técnicas, avaliações e testes, né?
Quem assinou esse acordo foram países, blocos e entidades, é importante, com um número grande aqui de acordos com a Argentina, Austrália.